E aí, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Rafael Barreto e hoje a gente inicia agora uma série de vídeos novos, né, nesse canal aqui no YouTube que vai tentar abordar um pouco mais sobre determinadas doenças. Doenças que podem ser muito conhecidas ou doenças que podem ser raras. Meu nome é Rafael Barreto, como eu já disse, eu estou atualmente no sexto período de medicina e eu criei esse canal com o intuito justamente de tentar trazer mais informações e também tentar aprender um pouco mais, né? Porque eu acredito que a gente só aprende quando a gente tenta ensinar. Então, eu acho que essa vai ser uma boa forma de tentar buscar conhecimento, buscar informação e também levar, seja para pessoas leigas no assunto, quanto para estudantes, né, acadêmicos e até pacientes, né, pessoas que possuem essas determinadas doenças e que gostariam de saber um pouco mais sobre ela. Claro, sempre chamando a atenção da importância de estar buscando um profissional adequado, evitando automedicação, né, para que não haja nenhuma intercorrência. Então, a primeira doença que eu escolhi abordar foi o pênfigo, que a gente vai estar estudando um pouco mais aprofundado agora. Pênfigo refere-se a um grupo de doenças bolhosas intraepidérmicas mediadas por autoanticorpos, ou seja, é uma doença autoimune. Isto nós temos anticorpos próprios que começam a atacar regiões do nosso corpo. Que no caso, quando a gente fala do pênfigo, a gente está falando da pele e de mucosa. Bem, no pênfigo ocorre a acantólise. Mas o que é a acantólise? É justamente essa separação celular, porque cada célula possui junções específicas que fazem com que haja um ligamento e assim uma comunicação entre elas, tornando aquele tecido totalmente homogêneo e uniforme. No pênfigo, nós temos essa separação. Ocorre essa separação porque autoanticorpos, como já foi falado, começam a atacar regiões específicas que fazem ligações celulares. O pênfigo é uma doença não contagiosa, o que é muito importante a gente deixar bem claro, porque as doenças dermatológicas, na maioria das vezes, lidam não só com o lado patológico, mas também muito com o lado visual e social, porque qualquer alteração na pele fora daquele padrão já gera um estranhamento por parte de outras pessoas e com isso o tratamento se torna até mais difícil. Então vamos deixar bem claro que é uma doença não contagiosa, ou seja, a pessoa não se contamina com a secreção que sai das bolhas ou ao entrar em contato, justamente porque é uma doença autoimune, ou seja, é uma doença que está sendo causada pelo organismo daquele paciente. E um sinal que ocorre é o sinal de Nikolsky ou Nikolsky. Eu não sei muito bem como é a pronúncia. Não é um sinal patognomônico do pênfigo. O que é um sinal patognomônico? É um sinal que é a marca de determinada doença. Nesse caso não porque esse sinal que aparece, ele é muito presente em diversas doenças dermatológicas, não só no pênfigo. E o que seria esse sinal? Esse sinal é justamente um descolamento superficial da pele, onde a pele fica um pouquinho demasiada e se houver uma fricção muito grande ali, pode haver o descolamento da parte afetada pela doença. Nessa imagem histológica, a gente consegue observar justamente como que ocorre essa atuação dos autoanticorpos, gerando esse processo de acontólise, que é essa separação celular. Então a gente tem aqui a área com acontólise e a área sem acontólise no mesmo tecido. Então a gente consegue ver que a área sem acontólise é onde as células se encontram juntas, se comunicando da melhor forma possível. E a área com acontólise, não, a gente já consegue observar um espaçamento entre as células. E é esse espaçamento que geram as bolhas e geram essa produção de secreção, né? Formando esse sinal de Nikolsky,
que é onde a pele fica avermelhada e um fluido fica por debaixo da pele e a pele fica muito sensível, podendo deixar ela até em situação mais grave, que é em carne viva, podendo trazer diversas infecções por inúmeros micro-organismos. Bem, quando a gente fala de doenças dermatológicas, doenças bolhosas imunologicamente mediadas, nós temos inúmeras doenças. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o pênfigo, e até mesmo dentro do grupo de pênfigo nós temos inúmeras subdivisões. Nós temos o pênfigo foliáceo, o pênfigo vulgar, que são os principais que estarão sendo abordados agora, mas também temos o pênfigo paraneoplásico, entre outros. Bem, iniciando por pênfigo vulgar. O pênfigo vulgar é uma doença monocutânea bolhosa, ou seja, a sua característica fundamental, né, a principal característica é a formação de bolhas. E geralmente acomete pacientes acima de 40 anos. Não quer dizer que pacientes abaixo de 40 anos não podem ou nunca serão afetados. Isso, na verdade, são dados epidemiológicos que ajudam o profissional a chegar num determinado diagnóstico, né? E o que diferencia o pênfigo vulgar do outro pênfigo, que a gente vai estar abordando daqui a pouco, é justamente o início da doença. A mucosa é a região de desenvolvimento inicial do pênfigo vulgar, ou seja, geralmente as bolhas, essas bolhas frágeis e flácidas, elas começam a surgir na boca. Só que com o desenvolvimento da doença, ou não tratamento, ou não conhecimento, essas bolhas podem progredir para outras áreas do corpo, como couro cabeludo, face, pescoços, axilas, virilhas e tronco. Não quer dizer também que nunca um pênfigo vulgar não possa começar em outro lugar. Pode, na medicina a gente sabe que tudo é possível. Só que, na maioria das vezes, o local inicial do pênfigo vulgar é a boca, né? A mucosa. Geralmente, esse tipo de pênfigo tem associação com dor e prurido. Prurido, para quem não sabe, é coceira. E, geralmente, essas bolhas regridem com tratamento. Em grande parte não deixam cicatrizes. Só que o que acontece? Muitas bolhas podem acabar servindo como porta de entrada de determinados micro-organismos. E aí pode ocorrer uma infecção e tal. E aí piorando o estado daquele determinado tecido. Por exemplo, se for na pele, né? Então pode ser que haja a presença de cicatriz. Vai depender muito da extensão, da profundidade, que quanto mais o tecido for lesionado, pior é a cicatrização daquele tecido. Bem, os queratinócitos ou ceratinócitos são células diferenciadas do tecido epitelial da pele. São diferenciadas porque elas possuem já a sua função, que é a produção de queratina, que serve para impermeabilizar a pele, evitar a entrada de micro-organismos, dar mais proteção, enfim. E elas participam da formação das 5 camadas da epiderme, aquela camada mais superficial, indo para a camada mais profunda da epiderme, que é a camada basal. Os queratinócitos basais, quando a gente fala do pênfigo vulgar, eles permanecem ligados à membrana basal epidérmica. E a formação de bolhas ocorre na região suprabasal, ou seja, você imagina uma base extremamente unida, né? A gente tem na região basal as células com suas determinadas comunicações, determinadas ligações e junções. Acima dessa camada basal começa o desprendimento celular, e então a gente começa a ter essa formação de bolhas. Quando a gente for estudar o outro tipo de pênfigo, a gente vai ver que as lesões cutâneas são muito mais superficiais. Ou seja, o que marca o pênfigo vulgar é justamente essa formação de bolhas numa região um pouco mais profunda, né? Numa região suprabasal. Tudo bem, a gente já ouviu que o pênfigo vulgar está relacionado com a autoimunidade. Mas como que ocorre isso? Bem, estudos foram feitos, né? Estudos da pele, tanto qualitativo quanto quantitativo, e descobriram que essa doença está relacionada justamente com os depósitos de IgG, que é um tipo de imunoglobulina. Essa imunoglobulina ela é produzida pelo linfócito B, que para quem não sabe
É uma célula do sistema imune responsável pela produção, dentre outras inúmeras funções, que é responsável pela formação dessa imunoglobulina, das imunoglobulinas. E no pênfico vulgar, o que ocorre é que essa imunoglobulina ela ataca uma região específica, né, da pele, uma região específica, ou seja, o próprio organismo produziu uma imunoglobulina G que vai agredir o seu corpo. Bem, aqui nós temos algumas imagens representativas. No seu lado direito nós temos duas imagens de um paciente. Nós temos aqui no dorso, né, nas costas, nós temos algumas lesões do pênfico vulgar. E logo abaixo nós temos lesões na mucosa. Como eu disse, a mucosa está muito relacionada com o início da doença, mas não quer dizer que com o desenvolvimento da doença, por exemplo, com acometimento da pele, como da virilha, do couro cabeludo, você não possa ter lesões na mucosa. Você pode ter em locais distintos, né? Só que inicialmente se começa pela mucosa. E no seu lado esquerdo nós temos uma imagem representativa da nossa pele, a camada muito superficial, a primeira camada logo ali em cima, né? Depois do espaço branco, nós temos a queratina e aí nós temos a epiderme. E a última camada de células ali representa aquela camada basal que eu falei para vocês, que no pênfico vulgar se encontra junta, né? As células ainda possuem suas determinadas comunicações e logo na região suprabasal acima nós começamos a ter esse desprendimento celular com a formação dessas bolhas, com a produção de líquido extracelular e etc. Ok, Rafael, você falou que os anticorpos, né, o IgG, produzido pelo próprio corpo, vai atuar numa região específica. Você falou e repetiu isso diversas vezes. Mas que região específica é essa? Bem, a região específica em que o IgG vai atuar é justamente em cima das desmogleínas, que é abreviado como DSG. Rafael, o que é desmogleína? É uma glicoproteína desmossômica transmembrana que pertence à família da caderina de moléculas de aderência dependentes de cálcio. Meu Deus do céu, o que é isso? Não piora, Rafael. Bem, nada mais é do que uma regiãozinha, né, que fica entre uma célula e outra, que é responsável pela união e comunicação dessas células. Nada mais que isso. Então, a região em que o IgG vai atacar é justamente em cima das desmogleínas. É por isso que quando ele ataca, ele é dirigido em cima das desmogleínas, ocorre essa separação intercelular, né, entre as células. Só que nós temos dois tipos de desmogleínas. Nós temos a DSG1 e DSG2, que são as duas regiões específicas de ataque do IgG pelo pênfico vulgar. Bem, o pênfico vulgar ele é uma doença de mortalidade baixa, cerca de 5%, principalmente depois da descoberta dos glicocorticoides. Geralmente o tratamento é feito por glicocorticoides, né? Podendo ou não ser aliado com outros imunossupressores. Lembrando que os glicocorticoides possuem inúmeros efeitos adversos. Então, todo tratamento deve ser muito bem avaliado pelo médico especialista, pelo médico que você está fazendo o tratamento, né? E o prognóstico ele piora de acordo com a idade. Quanto mais idosa for a pessoa, pior o prognóstico, com grau também de acometimento da doença. Por exemplo, é mais fácil você tratar uma doença que está só ali na mucosa do que uma doença que além da cavidade oral, já foi para couro cabeludo, já foi para virilha, já foi para tronco. É muito mais fácil você tratar, obviamente, uma doença no início. E claro, é difícil também você ter
prognóstico bom quando você precisa aumentar a dose do medicamento, porque quanto maior a dose, maior são os efeitos colaterais, os efeitos toleráveis pelo paciente, as complicações que vêm, enfim. Tem outros tipos também de tratamentos, que é a plasmaferese e imunoglobulina, mas quando a gente fala de pênfigo vulgar, como é a doença autoimune, a gente tem aí como pilar o uso de glicocorticoides. A evolução da doença é individual, ou seja, nós temos 2 pacientes com o início da doença no mesmo local, com o início da doença do mesmo modo, mas eles podem reagir de formas diferentes, porque sabemos que o fator genético é importante no tratamento, né? Pode ser que um seja controlado com uma dose baixa de determinado medicamento e outro não. E outro vai ser necessário aumentar a dose, ou vai ser necessário outro tipo de tratamento. Bem, e o diagnóstico é feito através da clínica, né? Uma boa anamnese, a clínica e a biópsia da pele, para ver se há a presença desses autoanticorpos, dentre outros exames complementares, dependendo de cada dinâmica hospitalar. Bem, e finalmente agora nós temos o pênfigo foliáceo. Como eu já descrevi um pouquinho, o pênfigo foliáceo a gente tem lesões mais superficiais, né, erosões mais superficiais. Raramente nós temos bolhas, porque como são mais superficiais, nós vamos ter um pouco mais de descamação, de crosta, de eritema, regiões avermelhadas, e ele pode até ser confundido um pouquinho com a dermatite seborreica grave, né? Porque na dermatite seborreica nós temos também uma descamação, nós temos uma região de eritema e tal. E temos uma curiosidade também, que é um tipo de pênfigo foliáceo, que é o fogo selvagem, que é uma forma endêmica, que ele está muito presente na América Latina e Tunísia. E aqui no Brasil, ele está presente no centro-sul do Brasil, em regiões de zona rural. Ele tem muito a ver com o desenvolvimento do pênfigo foliáceo, com influência de fatores ambientais, como picada de insetos, por exemplo. Também nós temos IgG na superfície dos queratinócitos, né? Os autoanticorpos, só que diferente do pênfigo vulgar, o local de atuação, no local em que o IgG vai atacar, não vai ser o DSG2, vai ser só o DSG1. E tem uma certa associação, tem alguns casos também que foram relatados da associação do pênfigo foliáceo com timoma e miastenia graves. Ainda está em estudo. Uns dizem que a doença pode originar, outros dizem que tem mais a ver com a medicação. Enfim, é algo só, eu coloquei só por curiosidade mesmo. O melhor prognóstico, comparativamente, com pacientes com pênfigo foliáceo, porque como as lesões são mais superficiais, o tratamento se torna menos complexo, né? Nós temos uma menor agressão, então nós temos um menor risco de infecção, etc. Geralmente o tratamento ele é feito com o uso de substâncias tópicas, pomadas, por exemplo, mas dependendo do grau do desenvolvimento do pênfigo, pode ser também utilizado medicação sistêmica, como o uso de corticoides, em forma de comprimido e etc. E um grande problema, não só do pênfigo foliáceo, mas do pênfigo vulgar, é a resistência ao tratamento. Como é uma doença autoimune e geralmente os médicos, os profissionais trabalham com um aumento de doses, muitas das vezes é preciso mudar o medicamento devido a essa resistência. E se você tem uma resistência ao tratamento, você piora o quadro clínico do paciente, piora a extensão das lesões e piora a qualidade de vida, enfim, trazendo uma maior comorbidade para o paciente. Bem, aqui nós temos 3 imagens representativas. Começando do lado esquerdo, nós temos essa imagem histológica. Vocês podem observar que a lesão do pênfigo foliáceo é muito mais superficial.
né, vocês podem ver que aquela parte bem em cima ali, retirada, é a queratina. E logo abaixo você já tem esse descolamento, esse desprendimento celular, com a formação dessas lesões. Já na imagem lá embaixo, do lado direito, nós já temos uma imagem representativa do pênfico vulgar. Então a gente vê a parte mais externa, que é a queratina. Nós temos uma parte da epiderme ainda bem grossa. Temos uma parte basal lá embaixo, e entre a parte basal e a parte lá de cima, nós temos um espaço em branco, que é justamente onde ocorreu esse desprendimento, que vai formar a bolha. Então a gente vai ter uma pele muito sensível com aquele sinal que foi descrito lá no início, com a formação das bolhas. E acima, ainda no lado direito, nós temos a região de lesão, né? A formação de eritema, de crosta, do pênfico foliáceo. Então a gente vê que o tipo de lesão é muito mais superficial do que o do próprio pênfigo vulgar, embora seja teoricamente uma mesma doença, são dois subtipos diferentes e que possuem prognósticos diferentes, né? Embora o tratamento seja muito próximo, mas a qualidade de vida do paciente com pênfico foliáceo é menos pior, né, do que o do pênfigo vulgar. Então, pessoal, chegamos ao fim. O livro que eu utilizei como referência para trazer as informações é o livro de medicina do Harrison, Sociedade Brasileira de Dermatologia, e as fontes já citadas embaixo de cada imagem ali, para quem se interessar um pouco mais. Agradeço pela atenção de vocês. Curta, compartilhe, comente, se inscreva e ative o sininho para que vocês possam ver quando eu vou estar postando um novo vídeo. E não deixem de escrever as críticas, as sugestões de doenças que eu possa estar trazendo aqui, porque com certeza vai ser um aprendizado não só para mim, mas um aprendizado para vocês também. Espero que tenham gostado. Obrigado e é isso. Valeu!